E o episódio começa com o nosso protagonista tendo um pesadelo, onde ele se vê caminhando sobre uma corda bamba, enquanto várias pessoas o criticavam e ofendiam ele, por ser muito briguento e desagradável. Já um pouco mais tarde, vemos ele andando no distrito comercial e ainda com um sonho na cabeça, pensa que só se interessa pelos fortes e que não tem nenhum interesse pelos fracos, enquanto de repente vemos uma mulher sendo abordada por 5 vagabundos, onde um deles a convida para sair e como resposta ela diz que amaria quebrar alguns ovos que ela carregava na cara dele, porém seria um desperdício e ele não valeria aqueles ovos. Nisso o cara fica puto e diz que gosta de garotas fortes, porém se ela continuar sendo forte assim, irá acabar se machucando e segura a mão dela com toda a força. Enquanto isso vemos o prota assistindo toda aquela situação e colocando a mão no ombro do cara pede que ele pare de fazer essas coisas sem graça, e o mano todo marrento tenta dar um soco nele, porém erra miseravelmente e acaba levando o famoso bem no meio da cara. E pelo que parece ele já derrubou os outros e brinca falando que o cara deveria ter algum probleminha se acha que ele é forte, e o segurando manda ele se lembrar bem do nome dele e também do seu rosto, pois os fracos deveriam evitá-lo e apenas os fortes deveriam encontrar ele, e se apresenta dizendo que estuda no colégio Furin e seu nome é Sakura. E enquanto ele ia embora, a garota que foi protegido chama e segurando pelo braço agradece, porém ele fica meio confuso sem saber se ela estava o agradecendo, já que isso nunca acontece com ele, e fica bem constrangido e diz que não é como se ele quisesse a salvar, apenas só não suportava esse tipo de cara. E ela, mudando completamente de assunto, pergunta se ele está com fome e o convida para o seu restaurante. Já lá, ela o entrega um omelete e pergunta se ele é de fora, e imagina que é por isso que ela nunca o viu antes, pois é raro ver alguém se mudando para aquela região, e continua dizendo que há pouco tempo atrás tinham muitas brigas e conflitos por causa de times e gangues, e por isso a segurança era péssima e pessoas comuns nunca queriam se mudar para lá. E no começo ela também não era dali, se apresenta dizendo que o seu nome é Tatibana Kotorra, onde o Sakura se pergunta o motivo dela estar sendo tão amigável assim, já que normalmente as pessoas teriam medo, já que ele literalmente acabou de dar uma surra em 5 caras na frente dela. Enquanto ele pensava, Kotorra o questiona se ele não vai comer, e na hora ele diz que sim e começa a quebrar o omelete, que diga-se de passagem cara, parece estar realmente muito bom, e ele inclusive pergunta se eles fazem frete. Mano, o cara já tá doido pra meter um iFood na loja da mina, porém infelizmente ela não trabalha com encomendas, e nisso ela puxa assunto perguntando sobre o seu visual diferente e questiona se ele usa lentes de contato e está tingindo seu cabelo, e ele irritado pergunta se isso tem algum problema, porém ela chega ainda mais perto e aparentemente ela achou muito pica, só que o Zé se assusta e pula pra trás e pergunta se ela quer brigar, mas como resposta ela diz que não estava procurando briga nem nada assim, e o Sakura diz que realmente ela é muito estranha, já que normalmente as pessoas o criticam e reclamam sem nem dar a chance dele falar, e ela responde que não se preocupa, pois sempre andava com um cara tipo daqueles moicanaço, tá ligado? E o Sakura fala que em uma luta a aparência não importa, por isso ele veio pra Furin, a escola com a menor média de todas, e com os alunos mais fortes nas lutas, um lugar onde os alunos fracassados com guerras de facções todo dia, onde só vale a lei do mais forte, e por isso ele quer chegar no topo de lá, onde a Kotorra brinca, porém ele continua dizendo que não tem nada melhor do que um monte de inúteis que só sabem brigar tentando virar os piores de todos, e pra isso ele é perfeito, porém como resposta ela diz que ele tem as expectativas bem altas e deve ser por isso que ele está usando uniforme, mesmo as aulas só começando amanhã, e ele tímido fala que acabou de mudar, por isso ele não tem nenhuma outra roupa, e ela começa a aloprar dizendo que ele mal pode esperar pela aula começar. Nisso vemos o senhorzinho saindo do restaurante e avisa que deixou o dinheiro na mesa, enquanto a Kotorra agradece pela preferência, vemos que aparentemente ele esqueceu um presente em sua mesa e o Sakura o devolve. Um pouco mais tarde vemos ele andando na rua olhando a sua mão e pensa que não consegue entender, pois o velho deu alguns doces pra ele como agradecimento por ter entregue o seu pacote, pois aquilo era um presente pro seu neto, e ele diz que todo mundo na cidade é maluco, inclusive a Kotorra, e diz que com a sua aparência, além de estar utilizando o uniforme da escola de delinquentes mais famosa da região, normalmente as pessoas teriam cautela ou ficariam com dúvida, e diz que
quando achou uma carteira e tentou devolver, o cara o acusou de roubar, por isso ele acha que o velho deveria ser cauteloso e conferir se estava tudo lá dentro. E ela o pergunta se ele quer ou não que as pessoas confiem nele e diz que ele fez a escolha certa em vir para Furin, mas infelizmente ele nunca chegará no topo de jeito nenhum, e com isso ele fica bravo, porém ela continua dizendo que no seu estado atual ele deveria esquecer o topo, pois ninguém o levará a sério, e ele fala que ela não sabe nem o quão forte ele é, porém ela responde que essa não é a questão, o problema é que ele está sozinho, e lembrando do sonho ele fica bem irritado e diz que nunca seria tão fraco para precisar de alguém para defender ele, e ela diz que quando ele conhecer os garotos da Furin vai entender. E voltando pra rua vemos vários vagabundos quebrando todas as lojas, basicamente destruindo tudo, e enquanto Sakura caminhava deu de frente com eles, e aparentemente o mano que levou uma surra dele chamou a galera, já que ele não se garante sozinho, e ele até tenta ignorar e simplesmente ir embora, porém o cara segura ele e fala que não esqueceu o seu nome nem mesmo o seu rosto, e pergunta se ele já se esqueceu, e fala que não conseguiria esquecer alguém tão sem graça, e tenta zombar dele por conta do cabelo e até mesmo da lente de contato, e pergunta se o Sakura é cosplayer ou algo assim, porém olhando mais de perto percebe que é natural e começa a zoar ele chamando ele de desagradável, e o Sakura já fica puto e o cara continua falando que ele bateu na pessoa errada, pois nenhum time vai apanhar e ficar calado, e tenta iniciar uma guerra contra o Furin, porém o Sakura perde a paciência e mete um murro na cara dele e começa a porradaria, enquanto ele pensa que se ele lutar, se for o mais forte, vai conseguir ficar no topo e que não vai fazer diferença estar sozinho ou não, enquanto ele picava desgraça em geral, mano. Finalmente um anime de gangue que o cara não vive levando surra igual Takemichi. Já dentro do restaurante a Kotoha consegue escutar o barulho e se preocupa e vai correndo lá fora, porém ela é capturada por um dos maconheiros que estava com uma faca e tenta o ameaçar falando que ele não poderia fazer nada se ele pegasse um dos moradores de refém, porém antes de terminar de falar ele levou um pisapé na orelha para largar a mão de ser trouxa, e a Kotoha agradece, porém eles continuam aparecendo, cada vez mais caras aparecem, o Sakura diz que sabe exatamente tudo o que eles vão fazer na tentativa de os intimidar, porém eles avançam cada vez mais e ele vai arrebentando cada um, porém se preocupa por terem muitos caras, e que se ele tiver que proteger ela, provavelmente vai dar ruim. Enquanto isso ele se perguntava o motivo por estar protegendo ela, já que mesmo que faça isso por outra pessoa não muda nada pra ele. Nisso um dos caras pega a faca do chão e tenta golpear ele, porém acaba acertando em sua perna, e na mesma hora vinha outro cara com o taco, porém aparece um maluco que o protege, aparentemente ele também estuda na Furin, onde esse cara cumprimenta a Kotoha e diz que uma certa pessoa não poderia saber que ela esteve em perigo, e segurando o taco nocauteia o cara. Nisso vem mais 3 malucos, aparentemente todos da Furin, onde segurando o taco ele o ameaça e manda que eles não fiquem brincando com essas coisas pela cidade. Então vemos o Sakura observando aquilo e se perguntando por que a Furin o salvou, e a briga começa de novo e literalmente geral é debulhado no soco, porém um dos caras vai pra cima do Sakura e ele é defendido, onde pedem pra que ele não se mexa, pois assim eles não vão conseguir protegê-lo, e com isso vemos ele bem confuso olhando à sua volta. Todos os comerciantes estão comemorando a chegada dos 4 e a Kotoha começa a explicar falando que ela disse que a cidade era cheia de times e gangues até pouco tempo atrás e que a segurança pública da cidade era péssima, porém tudo mudou quando o colégio Furin chegou na cidade, pois a primeira coisa que fizeram foi colocar uma placa na entrada da cidade dizendo que quem machucar pessoas ou destruir coisas ou apenas tiver a maldade no coração vai ser eliminado pelo Bofurin, o nome que as pessoas da cidade deram pra eles. E os 4 maus chegaram e já debulharam todos os vagabundos, e vemos os comerciantes indo comemorar a vitória, enquanto a Kotoha diz que os inúteis e odiados por todos agora são amados, e a única coisa que não mudou é que eles continuam brigando. E vemos o Sakura observando aquilo e pensando se eles são como heróis pra aquela gente, mesmo eles brigando e com aquela aparência ninguém tem medo ou evita eles, e as pessoas começam a vir nele também o agradecendo e falando que ele foi incrível segurando todo sozinho no começo da luta, e uma senhora tenta ajudá-lo com um ferimento no seu pé, porém ele se desespera e a Kotoha pega o kit de primeiros socorros e começa a fazer o tratamento, e diz que ele estava sozinho, mas dá pra ver que não é porque ele quer, mas as pessoas da cidade precisam dele, e ele manda ela parar de falar bobagem e diz que não precisa de ninguém e não quer relação com ninguém, porém ela o
questiona do motivo dele ter devolvido o presente pro velho, ou até mesmo de ter protegido ela, e continua dizendo que ele não desistiu dos outros e não precisava desistir, pois ao menos ela estava disposta ao encarar, por isso ele também deveria olhar pra ela, pois se fizer isso poderia se tornar aquilo que ele desejava. E nisso ele sai correndo em direção aos quatro e pula gritando que delinquentes brincando de super-herói, até ele consegue vencer uma briga, e esse negócio de bafurim, isso parece bem maneiro pra ele. E o episódio termina assim, e de verdade, cara, eu gostei bastante desse anime, cara, tá realmente numa pegada bem diferente. Eu senti real que faltava uma parada mais ou menos assim, Tokyo Revengers, e eu acho que vai ser bem maneiro acompanhar. Caso vocês queiram a continuação desse anime aqui, comenta aí embaixo que eu vou fazer essa maldade pra vocês. Tamo junto, tropa, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!